Tudo sobre o episódio 12, o último da temporada de Saint Seiya 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Chegamos ao último episódio da segunda temporada. Vamos descobrir finalmente o grande segredo escondido em Star Hill. Além disso, os Cavaleiros de Bronze secundários ressurgem para enfrentar um Cavaleiro de Prata que ameaça a vida de Athena. E também teremos a tão esperada e inesquecível cena na Casa de Libra e o início da batalha na Casa de Escorpião. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya, episódio 12, os segredos do santuário. Seiya, Shun e Shiryu chegam à sétima casa, a de Libra, e lá encontram Yoga aprisionado no esquife de gelo. Agora Seiya consegue entender por que seu Cosmo havia desaparecido. Eles lamentam e não conseguem aceitar o destino de seu amigo. Não pode estar morto. De repente, conseguem sentir, vindo de dentro da prisão de gelo, o Cosmo de Cisne. Yoga ainda está vivo. Nesse momento, Seiya pede que se afastem e irá salvá-lo. Meteoro de Pégaso! Contudo, mesmo recebendo incontáveis golpes, o ataúde permanece intacto, sem nenhum arranhão. Os cavaleiros precisam tirar Yoga enquanto ainda podem sentir seu Cosmo. Do contrário, o Cavaleiro de Cisne perderá sua vida. Seiya está desesperado, não sabe o que fazer. Shun não consegue imaginar quem faria algo assim. E Shiryu acredita que não há ninguém capaz disso, além de um Cavaleiro de Ouro. Seiya pergunta se seria o Cavaleiro de Libra. Nesse instante, uma voz ecoa por todo o local. Revela que nem sempre o que podem ver com seus olhos é a verdade. A imagem do mestre ancião surge. Shiryu conta que ele foi o responsável por seu treinamento, é seu mestre Doko. Shun não entende porque ele está na casa de Libra. Shiryu compreende o que isso significa. Doko se apresenta como o Cavaleiro de Ouro de Libra. Seiya pergunta se por acaso terão de lutar contra ele. Mas o mestre ancião ri das palavras do jovem Cavaleiro de Athena, pedindo que ele não se apresse. Apontando seu cajado para o solo, surge a armadura de Libra. O mestre diz que quem acredita sempre alcança. Além disso, essa vestimenta não é como as demais armaduras de ouro. Ela é formada por 12 armas. Shun não entende quem atacou Yoga. Doko confirma que realmente foi um Cavaleiro de Ouro. Camus de Aquário enterrou seu próprio discípulo. Ou seja, nem que tivessem a força de diversos Cavaleiros de Ouro seriam capazes de destruir o esquife de gelo. Seiya pergunta se ele continuará preso para sempre. Mestre Ancião pede que Shiryu escolha a arma correta de sua armadura. Há uma única escolha: se errar, Yoga será destruído. O Cavaleiro de Ouro de Libra desaparece. Shiryu agradece, remove sua armadura de bronze e se aproxima das armas de Libra. Ele segura a barra dupla em suas mãos, que permite atacar com força e agilidade. Nos 5 picos antigos de Rosan, Mestre Ancião fala que sua armadura possui 12 armas: lanças, barra duplas, espadas, barra triplas, tonfas e escudos. São armas que só podem ser utilizadas pelos 12 Cavaleiros de Ouro. Originalmente, os cavaleiros lutam sem armas, portanto, não podem ser usadas sem a permissão de Athena. Além disso, somente com a aprovação do Cavaleiro de Libra, elas podem ser usadas para fazer o que é correto. Desde tempos imemoriais, Libra é responsável por julgar o bem e o mal. Shun e Seiya imaginam que se os Cavaleiros de Ouro empunharem uma dessas armas, serão invencíveis. Shiryu se concentra, pois se não escolher a arma adequada para quebrar o gelo, até mesmo Yoga será feito em pedaços. Dragão fecha seus olhos e toma sua decisão. Escolhe a espada e se aproxima de Yoga. Tem apenas uma chance, mas irá salvar seu amigo. Vai tirar Yoga de dentro do gelo eterno de Camus, e assim voltará a lutar ao lado deles. Shiryu se prepara. A espada começa a brilhar. Dragão salta pedindo para que Yoga renasça. Ele golpeia o esquife de gelo com a espada dourada. Uma grande explosão ocorre, estando somente o corpo desacordado de Cisne. Eles se aproximam, porém não pode mais sentir vida nele. Chegaram tarde demais. Shun se culpa por abandoná-lo na casa de gêmeos. Porém, Shiryu pede que se lembre da promessa que fez. Mesmo que somente um deles sobreviva, devem chegar aos aposentos do grande mestre. Seiya pede que ela não se culpe e quando se acalmar, os alcance. Shiryu veste novamente sua armadura e parte ao lado de Seiya para a próxima casa. Shun se pergunta por que isso está ocorrendo. Primeiro foi seu irmão Ikki, agora Yoga. Os Cavaleiros de Ouro, ao lado de Marin, Jun e Kiki, finalmente chegam ao topo de Star Hill, o pico das estrelas.
Mu revela que lá fica a residência do Grande Mestre. Entretanto, antes de invadir o lugar, Mu percebe que há alguém sentado do lado de fora. Conheça o mangá que desenha, revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física, com a saga completa, estão na descrição. É o Grande Mestre. Os cavaleiros se aproximam e se ajoelham. Mu pede perdão por subirem no Pico das Estrelas sem autorização, mas antes que pudesse explicar seus motivos, Mu sente que há algo errado. O Grande Mestre cai do trono, saindo o elmo de sua cabeça. Mu se aproxima ainda mais e vê que o Grande Mestre já perdeu sua vida. Não apenas isso, vê que alguém o derrotou. Aldebaran não se conforma e pergunta quem seria capaz de fazê-lo. E pelo estado, isso ocorreu há muito tempo. Agora, o Cavaleiro de Ares não tem dúvidas de que o Grande Mestre que está no santuário é falso. De repente, Mu e Aldebaran sentem um poder ameaçador vindo dos céus. Alerta para que todos tenham cuidado e fujam. Um violento raio atinge Star Hill. Marin, June e Kiki são arremessados para longe. O lugar foi devastado. Kiki grita chamando seu mestre Mu. No entanto, Marin pede que deixem isso para depois. Diante dela está o Grande Mestre que tomou o lugar de Xion. Marin prepara-se para enfrentar o falso mestre do santuário. O impostor se aproxima o chamando de tolos. Não deveriam se intrometer onde não foram chamados. Marin diz que Aioros estava certo. June se enfurece, mas sente que não pode mais levar seu cosmo. O inimigo revela que aquele lugar pertence ao Grande Mestre. Somente ele pode usar seu poder em Star Hill. Marin compreende que caíram em uma armadilha. Ele se aproxima cada vez mais das Amazonas e fala que nem mesmo a águia foi capaz de ver tudo. Mas Marin o lembra que o mal nunca prosperou neste mundo. O inimigo espera que isso não lhes dê confiança, pois não passam de insetos insignificantes. Marin ataca, mas seus golpes são incapazes de alcançar o mestre. Ele desvia facilmente de todos os ataques. Kiki pergunta a June se ele não deveria ser o Grande Mestre falso. Estão impressionados com sua força. Marin tenta usar sua técnica secreta, mas é inútil. É derrubada facilmente. Elevando seus braços para o alto, o inimigo pede que saboreiem o desespero. De suas mãos surge um gigantesco poder. Camaleão teme que esse seja o fim deles, mas Marin não permitirá e se coloca na frente de Kiki e June. Pergunta em seus pensamentos a Aioros se esse é o seu destino. O mestre desfere seu ataque, os atingindo diretamente. A máscara de Marin cai nos escombros. A guerreira foi derrotada. Com isso, o inimigo não tem dúvidas. O que sobrou do espírito de Aioros foi apagado completamente. O falso Grande Mestre desaparece. Restam apenas 6 horas para salvar Saori. Tatsumi é ameaçado novamente pelos soldados do santuário enviados pelo Grande Mestre para tomar a vida de Athena. Meu Deus, de novo não. Porém, dessa vez também foi enviado um Cavaleiro de Prata para essa missão. Ele se aproxima dizendo que a jovem está dormindo um sono profundo. Da última vez foi impedido pelos Cavaleiros de Bronze. Mas agora, Dante, o Cavaleiro de Prata de Cérbero, dará o golpe final em Athena. Tatsumi se espanta. Dante pede que o deixe se divertir e espera que ele esteja preparado. Pegasus e Dragão chegam à 8ª casa Escorpião, mas o guardião imediatamente avisa que não poderão voltar nem seguir em frente a partir de agora. O Cavaleiro de Ouro, Miro de Escorpião, dá boas-vindas aos invasores. Fará com que digam suas últimas palavras. Sei e Shiryu atacam, mas são envolvidos no poder de Escorpião que paralisa seus corpos. Pegasus se pergunta o que está acontecendo, não conseguem se mover, seus movimentos foram restringidos. Miro explica que só resta um caminho para eles. Serão suas presas e sentirão o ferrão do escorpião. Agulha escarlate! Os Cavaleiros de Bronze recebem um golpe e permanecem paralisados. Começam a sentir uma violenta dor, como se o veneno do escorpião percorresse seus corpos. Sei e Shiryu caem. Miro está impressionado que tenham conseguido chegar até lá. Realizar esse feito é como um milagre, portanto, reconhece que os Cavaleiros de Bronze são dignos de elogios. Mas tudo terminará naquele lugar. Ao se virar, Miro ainda pode sentir que os adversários estão vivos. Seiya consegue elevar seu cosmo. Escorpião se assusta. Pegasus consegue se erguer novamente. Fala para Miro que não vai perder sua vida lá. Não, até salvar Saori. Na casa de Libra, Shun vê que Yoga ainda está vivo. Conseguiu sentir pulsação em seu gélido corpo, mesmo que seja bem fraca. Shun acredita que não exista nada melhor para aquecer um corpo congelado do que o calor humano.
Mas Yoga foi atingido pelo frio de Camus. Vai ter que elevar seu cosmo ao máximo, é a única chance de aquecê-lo. Com isso, Shun se pergunta o que ocorrerá primeiro. Se Yoga vai ressuscitar ou se sua vida irá se extinguir. A cena foi baseada no mangá de Masami Kurumada, portanto não teremos aquele momento inesquecível e icônico na casa de Libra. Farei com que ele sobreviva, custe o que custar. Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar o outro corpo frio, mas ele sofre do ar frio de Camus. Não creio que isso funcione. No entanto, o único jeito é maximizar o meu cosmo e esquentar Yoga com o calor do meu corpo e da minha energia, embora isso possa me custar a vida. Em Star Hill, Juni acorda na base da montanha e vê Kiki. O discípulo de Mu se surpreende que sobreviveram. Eles caíram após receberem o ataque do Grande Mestre. Kiki se lembra do que ocorreu naquele breve instante. Quando o Grande Mestre estava prestes a lançar seu ataque, Marin empurrou Juni e Kiki e recebeu sozinho o ataque. Ela confiou a Juni que siga em frente com sua missão. Quando caíram, Juni segurou Kiki e ambos bateram na barreira, amortecendo a queda. Kiki se pergunta se seu mestre Mu está vivo. Camaleão pede que avancem, pois não podem permitir que o sacrifício de Marin seja em vão. Irão continuar à vontade dela. Também lutarão por Mu. Mas Kiki não sabe onde devem ir. Juni não tem dúvidas, o inimigo está no santuário. Devem mostrar a ele sua força de vontade. Eles partem. Cerbero irá se vingar pela última vez. Tatsumi não permitirá que encoste um dedo na senhorita Saori, mas não consegue detê-lo. Dante ataca Athena, mas é bloqueado por Gek de urso. Em seguida, Jabu lança Galope do unicórnio! derrubando o inimigo. Dante se lembra que 2 cavaleiros de bronze jamais serão páreos para um cavaleiro de prata. Mas outros 3 guerreiros surgem, dizendo que não são apenas eles. Estão naquele lugar para proteger Athena. Jabu de unicórnio, Ban de leão menor, It de hidra, Gek de urso e Nat de lobo. Tatsumi fica aliviado, mas restam apenas 5 chamas acesas no relógio de fogo. Na casa de escorpião, Sei ainda consegue lutar. Miro acha ridículo. Não tem nenhuma chance de vencê-lo, precisa olhar para seu estado. Vê que Pegasus deseja encontrar logo o fim de sua vida. Mas Seiya diz que está enganado. É Miro que deve abrir seus olhos e observar seu cosmo. O poder de Pegasus se eleva ainda mais. Miro não consegue acreditar. Seiya desfere. Meteoro de Pegasus! Achei interessante colocar o Cavaleiro de Prata para atacar Athena, mas acredito que seria melhor se tivessem aproveitado essa oportunidade para inserir personagens que ainda não apareceram na história, como Babel de Centauro, Capela de Auriga, Dio de Mosca, Sirius de Cão Maior ou Algete de Hércules. Dante de Cerbero foi derrotado por Ikki de Fênix na primeira temporada. Eu vou sair daqui e vou levar a Saori e o Seiya comigo. Ninguém dá as costas pro Dante, o Cavaleiro de Cerbero! Também gostei do destaque dado aos Cavaleiros de Bronze secundários, que no anime também tiveram uma participação parecida. O galope do unicórnio! A luta é sempre decidida pela beleza! Não resistirão ao abraço do urso! Uivo mortal! Bombardeio de Leonete! Com isso, temos o fim da segunda temporada, marcada com grandes melhorias no roteiro que se aproximou mais do mangá do que o anime clássico. Armaduras maravilhosas, os Cavaleiros de Ouro e adaptações inéditas que mantiveram a essência dos Cavaleiros do Zodíaco, como a luta de Dédalo de Cefeu contra Afrodite de Peixes, e o inusitado combate entre Aioria de Leão e Miro de Escorpião, justificando por que Aioria não agiu ativamente ao lado de Sei e os demais Cavaleiros de Bronze para salvar Athena, após se libertar do Satã Imperial. Os combates corpo a corpo agradaram bastante, e os mistérios que nos assolavam nos anos 90, como segredos por trás de Marin e o Grande Mestre, voltaram a nos instigar. A série 3D conseguiu manter uma originalidade alinhada ao mangá clássico de Masami Kurumada, dando ganchos para que seja continuada além da saga de Hades, já que vimos o pingente em Shun Bebê e a armadura de taça que surgiu no mangá Next Dimension, com o lançamento de Rise of Poseidon, que se passa após Hades e traz de volta Julian Sol e seus generais marinos para a batalha contra a deusa Nêmesis. Quem sabe não teremos no futuro, em paralelo, a saga de Poseidon também 3D. Histórias dos Cavaleiros é o que não faltam para serem apresentadas às novas gerações e aos saudosos fãs da Manchete, pelo menos aqueles que superaram a mudança de Shun feita há 4 anos e que conseguem ver com bons olhos essa nova versão mesmo destinada a outro público. Você gostaria de ver no canal vídeos como esse sobre a primeira temporada 3D? Me conta também qual é a sua opinião.
Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #escorpião. Muito obrigado!